Minha mãe sempre repetia, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão: sapato da rua não atravessa a porta. Quando pequena, eu achava aquilo engraçado. Para mim, tirava-se o sapato apenas quando estivesse incomodando, apertado ou molhado da chuva. O fato de precisar de salô, sempre do lado de fora, parecia capricho, exagero, uma mania rígida que só minha mãe possuía. Cresci ouvindo a frase e associando-a a uma tentativa de manter a casa mais arrumada, talvez mais limpa, mais acolhedora. Mas os anos foram passando. Eu amadureci e compreendi que o gesto tinha um significado que ia muito além da estética ou da arrumação. Tratava-se de um ato de proteção, silencioso e profundamente preventivo. Normalmente, quando se fala em sujeira, pensamos logo no visível. Aquela lama que cola nas solas em dias de chuva, a poeira que se acumula no piso, as manchas trazidas pelas ruas, fiapos de grama ressecada, grudando nos cantos dos corredores. Essas são sujeiras claras, concretas, que incomodam os olhos e nos fazem buscar imediatamente um pano ou uma vassoura. O problema é que a sujeira mais prejudicial raramente pode ser vista. A ameaça maior, quase sempre, é a mais silenciosa, invisível, microscópica, discreta. Pouca gente percebe, mas os sapatos são como cápsulas que carregam o mundo exterior para dentro do ambiente doméstico. Cada passo é um transporte oculto. Em cada caminhada, resíduos químicos, partículas de metais, colônias inteiras de bactérias e até elementos alérgenos como o pólen das flores se acumulam discretamente na sola. Não importa se a sola parece limpa, o depósito já foi feito. E quando trazemos o calçado para dentro, tudo o que estava grudado nele encontra um espaço novo para se espalhar menos. Muitas vezes, o quarto onde descansamos, a sala em que deitamos no sofá, o tapete onde crianças se jogam para brincar com seus blocos de montar. Agora pense: onde seus sapatos estiveram nas últimas 24 horas? Talvez numa calçada onde cães ou gatos deixaram fezes que a chuva não conseguiu apagar. Quem sabe em um banheiro público, lotado, frequentado diariamente por milhares de pessoas. Talvez em um hospital, um corredor de escola, uma feira livre, cheia de resíduos biológicos e químicos. Talvez em um ponto de ônibus, coberto de poeira urbana, fuligem e poluição. Cada lugar, cada chão, deixa marcas invisíveis na sola do sapato. Quando se pisa dentro de casa, usando esses mesmos calçados, todo esse acúmulo ganha uma nova morada. As pesquisas confirmam o que nossas mães e avós já sabiam de forma intuitiva. Um estudo realizado pela Universidade do Arizona analisou centenas de pares de sapatos e constatou que 96% estavam contaminados por bactérias do grupo coliforme, micro-organismos associados à presença de fezes humanas e animais. Entre os micróbios mais comuns estava a Escherichia coli, popularmente conhecida como coli. Embora existam cepas inofensivas dessa bactéria, as mais agressivas produzem toxinas capazes de provocar cólicas intensas, diarreia com sangue e, em casos graves, insuficiência renal. Convém lembrar quem é o grupo mais vulnerável a esses visitantes invisíveis. As crianças, que vivem próximas ao chão, exploram a casa com curiosidade, engatinham, pegam brinquedos deixados no solo e imediatamente levam as mãos à boca. O que para um adulto pode significar apenas algumas horas de mal-estar, para uma criança pode resultar em dias de internação. Os animais de estimação também sofrem. Basta lamber as próprias patas depois de um passeio para ingerir bactérias e resíduos químicos que não deveriam entrar em seu organismo. Além da E. coli,
outras presenças indesejadas aparecem. Já se encontrou em solas de sapatos o Clostridium difficile, um micro-organismo que provoca diarreias persistentes e difíceis de curar, geralmente associadas a ambientes hospitalares. Outro visitante mais temido ainda é o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, conhecido pela sigla MRSA, uma superbactéria que não responde ao tratamento com vários antibióticos tradicionais e pode gerar infecções graves na pele, nos pulmões ou até no sangue. Esses nomes complicados não são apenas termos científicos distantes. São ameaças reais caminhando sob nossos pés. Mas engana-se quem pensa que os sapatos carregam apenas micro-organismos vivos. Eles também são capazes de acumular substâncias químicas invisíveis. Diversos estudos ambientais mostram que a poeira das grandes cidades está repleta de metais pesados. O chumbo, em particular, é um dos mais perigosos. Ele se fixa na poeira urbana, adere facilmente às solas dos sapatos e, uma vez dentro de casa, afeta principalmente o desenvolvimento neurológico de crianças. É um inimigo silencioso, reduz a concentração, prejudica a aprendizagem, incentiva o aparecimento de distúrbios comportamentais e deixa sequelas para o resto da vida. E não é só quem vive próximo a fábricas que corre risco. Essas partículas de chumbo podem estar em ruas de trânsito intenso, em tintas antigas que descascam, em terrenos contaminados cujos resíduos se espalham pelo vento. Basta atravessar a rua, andar em uma praça, passar por um gramado tratado com herbicidas para trazer para dentro de casa fragmentos químicos que não são eliminados com uma simples limpeza. Os pesticidas e herbicidas, por exemplo, usados em jardins particulares, gramados públicos e parquinhos, permanecem grudados nos sapatos, mesmo após caminhadas rápidas. Uma vez dentro de casa, irritam a pele, agravam alergias, trazem problemas respiratórios, até o pólen das flores, aparentemente inocente, transforma-se em um incômodo sério quando entra junto com os sapatos, espalhando-se pelo ar do quarto e provocando crises em quem sofre de rinite ou asma. E ainda há um detalhe que poucas pessoas conhecem. Os selantes de asfalto, aplicados em estacionamentos e pavimentações, contêm compostos considerados cancerígenos. Pesquisas feitas nos Estados Unidos mostraram que essas substâncias penetram nos lares grudadas nas solas dos sapatos e, ao longo do tempo, podem se acumular no pó doméstico em níveis até 70 vezes mais altos do que no exterior. Imagine pensar que a casa é protegida, quando na verdade as próprias paredes guardam esses visitantes indesejados. Diante disso, fica claro quem paga primeiro a conta da contaminação invisível. Crianças curiosas e frágeis, que exploram o solo com mãos e bocas. Animais que lambem as patas instintivamente. Pessoas com alergias respiratórias que sentem a crise se intensificar em minutos, idosos e imunossuprimidos, incapazes de reagir rapidamente a micro-organismos agressivos, e mesmo os adultos saudáveis, que muitas vezes não percebem os danos silenciosos que se acumulam ao longo dos anos. É importante ressaltar que limpar a casa não é suficiente. O pano e a vassoura não eliminam tudo. Muitas partículas são microscópicas, resistentes e vão se alojando nos lugares de difícil alcance. A cada vez que atravessamos a porta com os sapatos da rua, soltamos um pouco mais de carga tóxica, que não desaparece por completo, mesmo com esforço constante de higienização. Curiosamente, muitas culturas ao redor do mundo compreenderam isso muito antes de a ciência trazer explicações. No Japão, retirar os sapatos na entrada da casa é um gesto sagrado. Na Coreia, atravessar a porta calçado é encarado como sinal de desrespeito,
grave. Nos países nórdicos, como Suécia e Finlândia, o hábito está tão enraizado que casas já são planejadas com espaços específicos para guardar calçados logo na entrada. Ali, o lar não é apenas moradia, mas um espaço protegido, com fronteiras claras entre o mundo exterior e o ambiente íntimo. Minha mãe, com sua regra aparentemente rigorosa, estava alinhada a essa sabedoria. Quando dizia que sapato da rua não atravessa a porta, ela reclamava mais do que sujeira visível. Reivindicava a integridade do lar. Sem saber, seguia uma tradição que une gerações inteiras em diferentes partes do planeta. Durante décadas, eu vi aquilo como exagero. Hoje entendo que era prudência. Adotar esse hábito não é difícil. Reserve um espaço próximo à entrada para deixar os calçados. Tenha chinelos limpos ou meias confortáveis para toda a família e para os visitantes. Explique, sempre com educação, que não se trata de frescura, mas de uma escolha de cuidado com todos que frequentam o lar. Se há animais de estimação, mantenha à mão um pano úmido para limpar as patinhas. Nada disso exige grandes investimentos. São gestos pequenos, que exigem quase nada, mas resultam em proteção coletiva. Com o tempo, a atitude deixa de ser percebida como obrigação e vira hábito natural. A atmosfera da casa muda. Quem chega, percebe o ar mais limpo. Quem mora, sente que o ambiente tornou-se mais leve e saudável. O lar passa a representar novamente aquilo que deve ser: refúgio, descanso, saúde. A casa é mais do que um lugar físico. É um espaço simbólico. É o abrigo onde buscamos tranquilidade depois do caos da rua. Permitir que os sapatos tragam para dentro todo tipo de resíduo. É como abrir a porta para inimigos invisíveis. Retirá-los, ao contrário, é a instalação de um filtro preventivo silencioso e eficiente. Um gesto cotidiano, mas carregado de significado profundo. Alguns ainda podem considerar exagero, mas a ciência provou que não é. Cada vez que deixamos os sapatos na porta, reduzimos o risco de infecções. Diminuímos a exposição a compostos químicos nocivos. Evitamos crises alérgicas, protegemos o desenvolvimento saudável das crianças e asseguramos melhores condições de vida para os animais de estimação. Minha mãe já sabia, com a sabedoria prática das gerações que vieram antes dela. No gesto que me parecia firula, havia a ciencial ocultal. Na regra que parecia rígida, havia amor silencioso. Hoje repito com convicção o que antes parecia exagero. Remover os sapatos ao entrar em casa não é frescura menos. É cuidado, é saúde, é uma das práticas mais simples e inteligentes que podemos adotar para proteger quem amamos todos os dias.